livro marcou a sua vida e quais valores você aprendeu? Lendo. Hoje no Panorama nós vamos falar da importância da leitura para o desenvolvimento das crianças e para a formação da cidadania. Mas antes vamos conhecer uma família que conhece bem essas respostas. As palavras, quando mudam, são histórias. Quando lidas, são ideias. Quando ficam, são memórias. Esse livro chama História de Niná para Garotas Rebeldes e eu adoro ele. Esse livro se chama Quando a Mamãe Virou um Monstro e conta que a mãe, ela virou um monstro porque os filhos, eles bagunçam muito, daí ela virou um monstro. Já deu para perceber qual é a paixão das irmãs Rafaela e Luísa. Quando não tem nada para fazer, em vez de você ficar assistindo TV, você lê o livro e parece que você está assistindo TV quando você está gostando da história e você entra dentro do livro. Distrai mais e dá para aprender mais. De onde veio esse gosto pela leitura? Do exemplo. A leitura é um hábito aqui em casa desde que elas eram bebês, eu diria. A memória que eu tenho de leitura quando criança já era acho que da idade da Luísa, talvez para frente. E eu gostava muito de ler. Os livros que elas brincam de escrever hoje têm um vocabulário impressionante para a idade delas. Por conta da leitura, com certeza. Mas o que a mãe chama de brincadeira, para as meninas, é coisa séria. Eu estou escrevendo um livro da minha vida. Eu pensei em todas as coisas legais que apareceram na minha vida e eu quis fazer. E todas essas ideias são motivo de orgulho para a mãe. Ir para a livraria sempre foi um programa em casa, que é ótimo, né? Ainda bem que as minhas filhas não pedem para ir para o shopping, elas pedem para ir à livraria. E o que dizer para as crianças que não têm o hábito de ler? Para vocês lerem mais livros, porque eles vão te ajudar a ter muitas ideias para fazer bastante coisas. Vamos brincar de ler, vamos brincar pra valer. E para falar sobre a importância da leitura para a nossa vida, nós recebemos o premiado escritor de literatura infanto-juvenil, Pedro Bandeira, e a neuropsicóloga Adriana Foz, do projeto Cuca Legal, da Unifesp. Você também pode participar com suas perguntas e comentários pelo nosso Facebook, também pelo Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu vi pela carinha de vocês assistindo a reportagem como é legal, né, ver um exemplo como esse. As crianças, as meninas têm uma biblioteca em casa, elas amam os livros e elas estão escrevendo o livro da vida. Que tal? Que delícia. A vidinha delas começa bem e provavelmente continuará bem durante todo o tempo que elas vivem, que espero que elas vivam muitos e muitos anos, mas elas viverão mais bem preparadas para serem felizes, para se realizarem, sem dúvida nenhuma. Ao contrário da maioria das crianças brasileiras que não têm essa chance. Adriana. Verdade. Não, é uma delícia a gente ouvir um exemplo como esse, porque a leitura, como é bem estimulada nessa família, não é só a leitura dos livros, né, das histórias, é muito mais. Acho que a possibilidade que a gente traz no ato de ler é uma possibilidade de carinho, de afeto, de socialização, né? Você viu a mãe falando que ela lê desde pequenininho. Aliás, a gente estava até conversando, a leitura, ela deve ser iniciada, né, quando a criança está dentro da barriga da mamãe, porque a gente já tem, a estrutura auditiva já está sendo formada e todo o afeto que envolve o processo da leitura, né? Ou a história, ou qualquer situação que envolva o ato de ler, tem afeto, né? Então, que fica aí uma dica para as mães que às vezes acham que só quando a criança se alfabetiza. Não. Só quando chega à escola. Não, você está dizendo que deve começar ainda na barriga da mãe. Quer dizer, é dentro de casa, né, Pedro? Bom, eu digo o seguinte, que a barriga da mamãe é o berço da leitura. Eu vou contar uma historinha interessante que eu li de um neuropsiquiatra. Ele
uma história que ele contou que eu acho fantástica, sobre um maestro. O maestro é uma pessoa que tem que conhecer todos os instrumentos, embora não os toque, porque quando ele vai fazer os arranjos e tal. E esse maestro estava lá fazendo os arranjos, de repente, ao trabalhar com os violoncelos, ele pegou uma peça de violoncelo e falou: eu conheço essa peça. Ele tapava e era capaz de solfejar a peça inteira. E isso aconteceu com 2 ou 3 peças. Ele falou: mas como? Eu nunca toquei violoncelo. E um dia ele lembrou que a mãe dele já aposentada, fora violoncelista e foi visitar a mãe e contou essa história. Mamãe, é umas peças de violoncelo que eu sei de qual, mas nunca toquei. Ele falou: estranho, meu filho, mas que peças são essas? Ele mostrou, ela falou: eram as peças que eu estava estudando enquanto te esperava. Então você imagina, violoncelo colado aqui, tocando, e o bebezinho ouviu tudo e decorou. Um feto é capaz de decorar uma música, quanto mais a palavra. Eis porque eu queria falar com as famílias que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Sabe, você sim tem que introduzir o teu filho na beleza que é a arte, que é a leitura, que é a imaginação que existe num continho da Branca de Neve que você conta pro teu bebê no colo. Se você não fizer isso, esperar que quando o teu filho entrar na escola, a professora faça tudo, coitadinho do teu filho. E a gente... Quer dizer, já se perder uma janela tão importante aí, né? Extremamente importante. E esses pais, né, que você exemplificou, às vezes acham que é a escola que tem que fazer. Não é, porque o gosto da leitura, esse sabor, né, porque a leitura é uma deliciosa refeição, né, assim, no sentido de todos os nutrientes que tem. Não são nutrientes, não é vitamina A, nem B ou C, mas são vitaminas que trazem para a alma do indivíduo. Isso que você fez agora, quer dizer, contar, relembrar, envolver as pessoas, isso é fruto do seu processo de leitura. Então, as pessoas que leem, eles vão ter mais capacidade também de se expor. Exatamente. A mãe falou na reportagem, eu tenho certeza que esse vocabulário delas impressionante tem a ver com a leitura. Como é que isso funciona no nosso cérebro? Eu sei que você tem até um livro feito para as crianças, né, Adriana? As Aventuras de Neo, o super neurônio, que é para contar o funcionamento do nosso cérebro. Exatamente, para que as crianças brinquem, né, com a ideia do principal brinquedo deles. Qual que é o principal brinquedo de uma criança? O pensamento. O seu cérebro, os seus pensamentos, né? A imaginação. A imaginação é um grande brinquedo, e um brinquedo que pode levar sempre com eles. Eu me lembro, já que você contou esse episódio, lembra do filme Abril Despedaçado? Que tem o Rodrigo Santoro, tem um garotinho, que eu não me lembro o nome, mas tem uma parte desse filme que ele fala, tem uma carroça com 2 artistas viajantes, e a artista chega e presenteia a criança com um livro. Ele pega o livro de ponta cabeça, ele olha, tal, aí ele pega aquele livro como se fosse a coisa mais preciosa. O irmão mais velho, que é o papel do Rodrigo Santoro, olha e fala: o que você está fazendo com esse livro? Você nem sabe ler. Aí ele pegou, olhou, estava de ponta cabeça, mas mesmo assim ele começou a folhear. Como eu não sei ler? Eu sei ler essas imagens. Você quer que eu conte essa história? Então, isso é o início da leitura. Exatamente, era aí que eu queria chegar, né? Um livro, um único livro, quantas possibilidades traz, né? Eu estou aqui com o último, né, do Pedro Bandeira, esses bichos maluquinhos, que é para crianças que ainda não sabem ler. Não é, Pedro? Então aqui tem desde, né, de pegar o livro, o papel, tocar as cores, os bichos, né? Então você estava querendo dizer, eu quero falar para os pais, né? Então há muitos que se perguntam o que ler para essas crianças ou como ler para essas crianças. Pois é, esse livro, inclusive, eu espero que seja para as mães, para os papais e para a vovó, colocar a criança no colo e ler historinhas. Todo mundo me conhece como autor para adolescente, né? Para a juventude, mas quanto mais velho fico, mais me preocupo com o letramento do Brasil, que é muito fraco. As crianças, mesmo que aprendam, que são alfabetizadas, elas continuam iletradas, continuam incapazes de compreender um texto simples e de deixar sua imaginação ampliar aquele texto, que nós precisamos disso. Nós precisamos de brasileiros que possam ampliar o conhecimento para fazer um país melhor. Então, se você alimentar
como você disse, o alimento do cérebro, é o alimento da imaginação. Sem esse alimento, nós vamos ter um país subdesenvolvido como é o nosso, onde a maioria das pessoas são incapazes de compreender um pequeno texto, colocando esse texto dentro de sua cabeça, misturar com outros e com outras experiências e fazer dali brotar algo novo. E onde que nós estamos errando nesse sentido, né? Porque isso foi mostrado aí nessa última pesquisa de avaliação da leitura, que as crianças não conseguem, né? Olham ali um título e não conseguem entender o significado das palavras, né? Bom, isso começa na nossa história. Nós tivemos 308 anos de uma colônia analfabeta, onde era proibida a imprensa, onde o livro era proibido. Enquanto a Europa fazia a Revolução, o Iluminismo, nós tínhamos a Inquisição. Nós fomos nós fomos educados pela Inquisição. E a escola, quando surge para uma minoria, para uma pequena elite, nunca serviu para todo mundo, nunca houve vaga para todo mundo. Eu, quando estudei, quando menino, só havia vaga para 30% das crianças na escola. Hoje, pelo menos, a vaga é para todas as crianças. Mas esse não é o problema. Não será a escola que construirá o nosso povo. Quem constrói seus filhos é a família. Eu acho que o problema, nós temos que lutar para que a família cuide melhor dos seus filhos. Não podemos esperar, falar, eu dou tudo para o meu filho, o problema da formação dele é da escola, não é. Então, e aí eu aproveito, né, faço tentaria complementar o que você está colocando, veja se você concorda comigo, realmente a família, porque a família é o berço, né? Claro. O berço dessa criança, né? Fazendo essa metáfora ao contrário. Mas a sociedade como um todo, o governo e as escolas têm que procurar ter mais consciência desta importância, que a gente fala aqui de São Paulo, mas se você vai para o interior do Nordeste, se você faz como, tem uma ONG, não sei se vocês já ouviram falar, uma ONG que chama Lê Comigo, que são dois jovens, dois adolescentes, que saem no Nordeste em busca de escolas em cidades bem pequenas, onde não tem acesso, e eles levam o livro, não apenas pelo livro, mas vamos dizer, pelo contato, pelo vínculo, sim, né? E eles vão mastigando aquele processo que é o mundo encantado da leitura para crianças que às vezes até estão na escola, mas que não têm, os livros são assim de 20 anos atrás, que não tem, que os professores não estão preparados para isso. Então, eu faço um apelo aqui para os professores, para as escolas e para as instituições públicas e privadas, que a gente realmente tem uma ação conjunta de informação sobre a importância da leitura. Leitura não é um objeto vamos dizer, supérfluo. Leitura é um alimento. Eu sei que vai faltar tempo hoje para tantas coisas que eu gostaria de colocar, mas então essa criança vai crescer e se tornar um adolescente, né? Adolescente, o universo que vocês dois conhecem tão bem. O que priorizar para falar com esse adolescente? O adolescente tem que começar a ser criado desde a barriga da mamãe. Se você pega um adolescente que não teve contato com principalmente com a literatura, porque veja, tudo no mundo está escrito. A primeira matéria importante e única é o conhecimento de língua e matemática. Porque todas as outras matérias dependem de eu ler bem. Se eu leio mal, eu vou mal em história, vou mal em geografia, não compreendo nem o enunciado do problema de matemática. Então, ele tem que compreender a sua própria língua e fazer crescer o seu universo vocabular e a sua capacidade de desenvolver a imaginação. Quanto mais eu leio, mais eu aumento o número de vocábulos que eu compreendo. Se eu leio pouco, eu tenho um estoque pequeno. Então, eu chego na adolescência, tendo lido pouco, tendo tido pouco contato com a língua portuguesa, eu nem compreendo direito o discurso do meu professor. Um professor, por exemplo, de ensino médio, ele não pode usar poucos vocábulos. Então, o menino vai olhar para ele tentando entender e aquilo é chinês.
Ele começa a distrair porque ele não está entendendo o discurso do professor. E o que a literatura traz que os livros didáticos não? Qual que é essa diferença? O livro didático, ele toca na razão. A literatura toca na emoção. E o ser humano é 99% emoção e 0,1% razão. É através da emoção que eu aprendo. Se eu, quando sou pequeno, ouço a história do Chapeuzinho Vermelho no colo da minha mãe e vejo aquele lobo, que não é um lobo, ele não é um animal que vai e morde, ele é um sedutor. Falou, menininha, onde é que você está indo com essa cestinha, hein? Quer que eu vá junto com você? Eu já estou apresentando os perigos da pedofilia. A menina vai crescer aprendendo a se proteger do pedófilo, e o menino que ouviu aquilo, odiou o lobo, não quererá ser o lobo mais tarde. Ele vai aprender a respeitar mais a mulher. Veja uma historinha que parece boba. Veja a riqueza que tem nessa história. E aí a criança, o jovem já vai aprendendo a lidar com essas emoções, não é? Sim, por isso que o livro, ele traz, não é só a decodificação e a codificação de símbolos e signos. O livro, a leitura, ela traz um universo que vai além da imaginação. Você acredita que, por meio da leitura, a gente pode resolver problemas, tristezas, angústias? Claro. O adolescente que sabe ler, porque a gente sabe que o adolescente, né? Nós sabemos aqui cada um de um jeito, né? Sabe o quanto o adolescente é desafiador, o quanto o cérebro do adolescente está em plena ebulição. Turbilhão, né? É um turbilhão. É um turbilhão. E o quanto a possibilidade dele poder escrever sobre as angústias, sobre a carta de amor, isso traz saúde. Então o livro, além de tudo, é saúde, livro é saudável. E por falar nessa questão do adolescente, o turbilhão, os hormônios, essa mistura toda de emoção, que às vezes o adolescente não quer falar com ninguém, quer ficar sozinho, até que ponto o livro faz esse papel de tocar, trazer assuntos que os pais não trazem, como a mudança do corpo, então a descoberta do sexo e tudo isso mais? Veja, as emoções humanas são muitas. E para eu amadurecer bem, para eu não me neurotizar, é bom que eu consiga dominar essas emoções mais fortes da humanidade. Mas se eu tiver que experimentar cada uma, eu enlouqueço, morro. Eu não preciso que minha mulher me traia para saber o que é o ciúme. Eu posso ter lido Dom Casmurro e do Otelo e ver, nossa, onde o ciúme pode levar, que coisa terrível. Eu não preciso matar duas velhinhas a machadada para saber o que é o remorso se eu tiver lido Crime e Castigo. Nossa, o Raskolnikov, que horror. Sabe? Então, a literatura faz com que eu sinta dentro de mim e aprenda sem ter que sofrer aquilo. É quando você vai ao cinema. Às vezes você vai, é um filme emocionante, com a Meryl Streep. Ai, que tristeza, você chora. Ai. Aí acaba o filme, você enxuga as lágrimas e vai comer uma pizza com o marido. Mas você não estava chorando ainda há pouco? Sim, mas você sabia que aquilo era arte. Você aceitou, efetivamente sentiu a dor daquela atriz que te passou, realmente compreendeu aquilo, amadureceu e vai comer pizza. Sem ter que ter sofrido efetivamente. Mas pode te marcar muito, né? Nossa, mas pode te marcar muito você levar para a vida, né? Eu vou precisar interromper para fazer um intervalinho. Tá, até já. Já estamos de volta com o Panorama, hoje falamos sobre a importância dos livros. Voltamos a conversar com o escritor Pedro Bandeira e com a neuropsicóloga Adriana Foz. Voltar então pelo que nós estamos conversando aqui durante o intervalo. Você disse, Adriana, que a leitura protege o cérebro. Exatamente. Olha só, além desse mundo lúdico, né, tudo aquilo que nós estávamos falando, a leitura, ela é resultado da plasticidade cerebral. O que é plasticidade? É a capacidade que o cérebro tem de se regenerar, de se reorganizar. Então, indivíduos que leem, mas que leem, interpretam, fazem da leitura o seu mediador da vida, eles têm mais, vamos dizer, eles são mais protegidos de doenças tais como o AVC, tais como o Alzheimer. Isso, pesquisas robustas mostram isso. Então, veja só, a leitura não é só... Por isso que eu brinco, leitura é saúde. Tem até um projeto que é uma graça, que fala que ler
é fundamental, né? E é mesmo, ler é fundamental. E fundamental, assim como saúde mental e emocional também é fundamental. Ler faz parte não só desse universo lúdico, mas ler é você poder transcender aquele livro e além. Você concorda? Claro, totalmente. Você está me surpreendendo, inclusive, com essa que gostoso, uma ideia surpreender é muito bom. Fisiológica. Fisiológica, não é só subjetiva. É fisiologicamente, eu trato o meu cérebro com uma história. Você está falando de saúde, né? De saúde. Não é só uma saúde mental no sentido abstrato, mas você está me falando no sentido concreto. Eu concretamente posso tratar o meu cérebro, torná-lo mais forte, como o livro é a academia do cérebro. Isso! É como levantar ferro. Exatamente, o livro é um dos aparelhos ali, olha só. É fazer a academia do cérebro. Olha só, eu quero... Muito bom. Eu quero trazer uma outra questão aqui para vocês, que é preocupação também aí de muitos pais, é desafio para as escolas, que é o papel da tecnologia, né? Que papel tem a tecnologia aí com os nossos jovens, como é que isso concorre ou não com os livros. E aí eu estava lendo aqui um artigo do Leandro Carnal para o Estadão, sobre justamente, né, o bate-papo dos jovens nos celulares, e ele diz, não querendo ser rabugento, porque a tecnologia é um fato, mas ele diz o seguinte, né, ler Shakespeare ou Cervantes produz uma mudança permanente, mais do que o arranhão leve e passageiro da frase de Twitter. A frase de celular some rapidamente, então o Carnal escreve, 1 segundo e pluft. Foi-se o sabor e a experiência. Já Cervantes pede que você sente, coloque o guardanapo sobre o colo, respire fundo, abra em silêncio as páginas, comece um banquete demorado, semanas, no mínimo meses, provavelmente, Pedro. E viaje. Realmente. Eu me empanturro com Shakespeare até hoje. Mas essa questão da tecnologia e o livro... Esse é o problema. Nós tememos a tecnologia, porque nós botamos na tecnologia uma culpa que é nossa. Sabe? As crianças hoje em dia só ficam no celular, não leem mais. Leem mais quando? Nós éramos grandes leitores na década de 20 do século passado? Não. Então, não vamos arranjar desculpa dizendo que a culpa é da tecnologia. A culpa é nossa que não criamos um leitor antes da tecnologia. E eu concordo, porque assim, a tecnologia, vamos dizer, a informática, né, que é o que apavora todo mundo, é só mais uma tecnologia. O lápis é uma tecnologia. O papel é uma tecnologia. Então, é só mais um. Eu acho que a questão é como que a gente faz uso dela. Né? Então, se a gente simplesmente... Porque facilita. A tecnologia vem para nos facilitar, né? Desde uma lava-louça até o próprio computador. Mas faz diferença, assim, no entendimento do nosso cérebro, pegar um livro em papel, né? Faz. Frases mais longas e esse discurso rápido da internet, as frases curtas, a velocidade, o imediatismo. Mas posso até... Desculpa, eu vou só dizer pontualmente, quer dizer, a diferença no cérebro faz. Essa geração, que é chamada geração digital, é a geração que nasceu é como se a gente tivesse uma nova língua e essa criança nasce falando duas línguas. E tem a diferença assim no cérebro. A criança que é dessa geração digital, que faz frases curtas, que não se aprofunda, ela tem, por um lado, uma atenção dividida melhor, porque ela consegue falar e ouvir várias coisas. Então, um adolescente que fala para a mãe, poxa mãe, eu tô aqui lendo e ouvindo música, e eu tô lendo, eu tô estudando. A mãe fala, imagina, ou você lê ou você ouve música. E é verdade, ele está fazendo as coisas ao mesmo tempo. Porém, a atenção focada é muito diferente das jovens como nós, que nascemos antes da era digital. Então, está mudando sim o cérebro. O fato dessa tecnologia digital está mudando o cérebro. Agora sim, né, é fato a tecnologia, mas o que não muda, hein? Pedro, eu estou aqui com a marca de uma lágrima, que esse livro é meu, está com as páginas aqui amarelinhas, e é de 1986, é um clássico, né? Então tem a adolescente que se acha feia, o primeiro amor, tem o João, que amava a Teresa, que amava a Raimundo, né, Pedro?
Que gostoso. O que não muda ao falar com essa criança, ao falar com esse adolescente? As emoções profundas jamais mudarão. Veja, porque você citou o Karnal e o Shakespeare. Veja, até hoje o autor mais querido, que mais montado, mais encenado, ainda é Shakespeare. Por quê? Ele escreveu sobre reis. Não, há 400 anos ele escreve sobre o ser humano. Escreve sobre ciúme, sobre o amor impossível, sobre ambição, sobre cobiça. Isso não muda. Mas são as emoções profundas. É muito importante essa emoção rápida, esse contato rápido com a realidade, que nos permite as novidades eletrônicas, mas eu não posso abrir mão da profundidade emocional que a literatura, a poesia, a música boa nos traz. Eu preciso ouvir uma musiquinha simples, é gostoso, uma cançãozinha moderna, mas sem um grande Beethoven, eu não vou alimentar a profundidade da minha emoção musical. Tá? Eu vou ser um ser superficial. E o século XXI não precisa de pessoas superficiais, precisa de pessoas profundas, capazes de manipular. Nós falamos aqui, pois é, da educação, da importância da alfabetização, passamos por saúde, mas nós estamos falando aqui de valores, não é? É a formação do cidadão. Exatamente. E só assim complementando isso para ficar claro o que eu tinha colocado, quando você fala dessa profundidade, e eu falo que hoje a criança digital, ela tem menos atenção focada, ela tem menos profundidade. Exatamente, esse né? é o problema. Esse é o problema. Então, acho que a gente precisa estar muito atento a isso, ao que a gente está trabalhando, o que a gente está desenvolvendo, o que a gente está cultivando nas crianças. E por isso que agora, até no currículo nacional, provavelmente, né, muito provavelmente vai ser incluído, que bom, a aprendizagem socioemocional. Porque a gente hoje sabe, por meio também da neurociência, né, porque quando a gente comprova as coisas, parece que fica mais fácil para as pessoas entenderem o quanto que a emoção importa na aprendizagem, seja na aprendizagem de uma palavra, seja na aprendizagem de um sentimento. Então, acho que, e é isso que você fala, a leitura, ela promove esse vínculo emocional. Chegou a hora do milagre do tempo, é um recadinho final, então, que o nosso tempo, infelizmente, acabou, mas, então, o que... Nem sei, que vocês podem terminar com um recado, ou então dizendo o que um livro marcou na vida de vocês, que vai ser levado para sempre. Bom, eu vou dizer que aquilo que eu comecei, o livro, ele só funciona bem no colo. Ele tem que começar no teu colo, mamãe, no teu colo, papai, no teu colo, vovó. Depois, o ser humano faz sozinho. Mas é muito difícil você esperar que o ser humano vá começar isso mais tarde. Não, já! Enquanto ele ainda está sujando a fralda. Muito bom. E até antes, inclusive, com essa informação que eu trouxe, quando mamãe está ali na barriguinha, já vamos lendo. Exatamente. Então, acho que o meu recado, assim, eu vou até fazer a tua proposta, dizer que um livro, e inclusive que você mencionou esse autor, que é o Dom Quixote, né? O Miguel de Cervantes, com o livro Dom Quixote, que para mim foi a maior aventura da minha vida, e deixar essa mensagem não só do livro, mas assim, ler é fundamental, ler é saúde. Sim. Né? Ler é o maior presente que você pode deixar para uma criança. E vocês me deram um presente hoje aqui com a presença de vocês. Que delicioso que é ouvir duas pessoas, é o caso dos dois, que amam aquilo que fazem, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, pela participação Andressa. de vocês aqui hoje. Repete de livros, né? E Os livros da Adriana, do Pedro, que são mais de 100 livros. Olha aqui, que gostoso. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Gostoso.